Lucas capítulo 24, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto em uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e que entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e o lhe deu. Abriu-se-lhe então-se os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. Amém, queridos? Nós temos aqui uma leitura um pouco longa, mas necessária para aquilo que a gente vai compartilhar com você nessa noite. Irmãos, aqui Jesus ele já havia sido crucificado, ele já havia sido morto, e nesse dia já era o terceiro dia, e ele ressuscitou. Aqui nós vemos que havia dois homens. Esses dois homens, eles eram discípulos de Jesus. Eles vinham pelo caminho, chegando em direção a uma aldeia chamada Emaús, numa localidade de Emaús. E eles vinham conversando um com o outro. Por quê? Porque eles estavam tristes, decepcionados. Por que, pastor, então, que eles estavam tristes? Porque como discípulos de Jesus, eles olhavam para Jesus e esperavam que ele fosse o rei, o Messias, que iria remir o reino de Israel. Então ele estava triste, abatido, decepcionado, porque aquela expectativa que eles criaram para eles agora estava morta. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero atentar com vocês nessa noite é para que a gente aprenda a discernir o hoje. Será que nós estamos conseguindo discernir os tempos, discernir aquilo que
Deus está fazendo hoje, aquilo que Deus está sinalizando hoje, esses dois aqui estavam frustrados, tristes, abatidos, sem uma perspectiva, porque a expectativa deles agora estava em um túmulo. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender hoje e entender é que na vida sempre teremos notícias boas e outras não tão boas assim. Na vida nós nem sempre teremos boas notícias. Vai chegar um tempo que as más notícias chegarão à nossa porta. E isso não é praga que eu estou jogando para vocês. Isso aqui é realidade pura. Pura. Desculpa se eu frustrei você, mas isso é uma verdade. Muitas vezes as más notícias vêm e nós não temos como controlar. E interessante que esses dois estavam com uma notícia ruim em seus corações. É tão complicado quando nós geramos uma expectativa e parece que naquele momento que a notícia ruim veio, toda a expectativa que nós criamos foi por água abaixo. E aí dá aquela sensação de vazio, de perdido. E agora, o que é que nós iremos fazer? E agora, qual é o próximo passo? E agora, o que é que nós vamos fazer? E gera uma tremenda em nossos corações. Gera um abatimento em nossas emoções. Ficamos com a nossa autoestima lá embaixo. Irmãos, era exatamente como esses dois estavam. Eles criaram aquela expectativa, eles esperavam que em Jesus todo o seu reino, toda a sua nação, todo o seu povo, toda a sua terra fosse remida. E naquele momento eles estavam conversando um com o outro, um lambendo as feridas do outro. Cara, eu esperava que Jesus viesse e realmente restaurasse o reino, mas não foi assim, né, cara? Cara, a gente esperava, poxa, estou muito triste também. E quantas conversas nós temos com muitas e muitas pessoas, e essas conversas parece que não saem de dentro de um buraco, um lambendo a ferida do outro. Você já reparou que existem certos tipos de conversas que nós temos, que parece que não tem um norte, não tem uma luz no fim do túnel, não tem uma direção, não tem uma esperança? Irmãos, nós que somos da fé, precisamos entender que sempre há um escape, sempre há um refúgio, sempre há uma luz no túnel, sempre há uma esperança em Deus, porque enquanto nós não enxergarmos aquilo que Deus está sinalizando e aquilo que Deus está fazendo, nós vamos rodar dentro de um buraco, esse buraco chamado tristeza, incredulidade, e nós não vamos sair do lugar. E o interessante, meu Deus do céu, é que Jesus, ele apareceu, ressurreto, apareceu para os dois. Jesus, naquela conversa triste, enfadonha, depressiva, Jesus aparece para os dois perguntando: o que é que vocês dois estão conversando aí um com o outro? Eles não reconheceram Jesus. A Bíblia fala que nós lemos que os olhos deles estavam como que fechados, eles não reconheciam Jesus. E uma das coisas que nós aprendemos com essa mensagem é que enquanto os nossos olhos estiverem fechados, nós não vamos perceber onde Jesus está, nós não vamos entender aquilo que Cristo está fazendo, e nós não vamos ter a percepção espiritual daquilo que Ele está sinalizando nesse tempo. Enquanto nós estivermos com os olhos fechados para aquilo que Deus está direcionando, nós não vamos reconhecer a sua voz, nós não vamos reconhecer a aparência dele, nós não vamos reconhecer ele de maneira alguma, de forma alguma. É por isso que nesse tempo muitas pessoas conseguem olhar para o céu e declarar: meu Deus, é o fim dos tempos, estamos perdidos, é o apocalipse. Mas essas pessoas não conseguem discernir aquilo que Cristo quer, mesmo em tempos de crise, em tempos difíceis. Eu quero falar algo interessante, algo para você. Por que muitas pessoas não conseguem discernir hoje? Porque, em primeiro lugar, elas estão com os olhos fechados.
elas estão com os olhos fechados para a palavra de Deus, elas estão com os olhos fechados para a verdade, elas estão com os olhos fechados para o Espírito Santo, elas estão com os olhos fechados para a igreja, elas estão com os olhos fechados para a verdade da palavra do Senhor. Então, irmãos, é uma das coisas que nós precisamos entender. Quando os nossos olhos se fecham, a nossa fé, ela fica comprometida, nós não conseguimos crer, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos crer que Jesus ressuscitou, porque esses homens, eles tinham a notícia de que as mulheres foram lá para o túmulo e viram que estava aberta, e que viram a visão, que os anjos disseram que ele vive, mas mesmo assim, eles não acreditaram. Quantas e quantas pessoas hoje não conseguem acreditar que Jesus ressuscitou? Muitas pessoas viajam para distante, para Jerusalém, para ver um túmulo, fazem filas e filas para visitar um túmulo, e chegar lá naquele túmulo e não ver nada, estar vazio. Esse é o nosso motivo de fé, porque o túmulo está vazio, o túmulo está vazio. Nós vivemos uma época de Páscoa, e muitas pessoas desfocam essa Páscoa, achando que a Páscoa é só o momento de comer chocolate, é só o momento de celebrar a um coelho. Não, a Páscoa não é o momento de celebrar um coelho, é o momento de celebrar o Cordeiro. A Páscoa não é o momento de celebrar um coelho, a Páscoa é o momento de celebrar o Cordeiro, de celebrar a morte do Cordeiro, o Cordeiro que foi até o matadouro, mudo, calado, em silêncio, mas esse mesmo Cordeiro não está mais pregado em um madeiro. Esse Cordeiro, ele estava no túmulo sim, 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas nesse mesmo terceiro dia, ele não ressuscitou como um cordeiro, ele ressuscitou foi como o leão da tribo de Judá. Lá em Apocalipse, o anjo do Senhor fala para João e diz a ele: olha, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Porque João estava perdido, não sabia, não encontrava ninguém digno de desatar os selos, mas Jesus é digno, ele desatou os selos, e ele não é simplesmente alguém qualquer, ele é a raiz de Davi, Deixa eu te falar o que é isso, o que significa isso. Havia um cego, e esse cego estava à beira do caminho, e certa vez esse cego falou assim: Jesus, Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Naquela multidão, ele vivia gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele cego não parava de gritar, ao ponto de alguns olharem para ele e mandarem calar a boca, porque ele estava atrapalhando, o mestre, porque ele estava atrapalhando todo o culto, ele estava atrapalhando a caminhada do mestre, ele estava embaçando, mas ele não parava. Jesus, filho de Davi. Quando Jesus escutou ele falando: Jesus, filho de Davi, Jesus parou e foi até ele. Só que aquele cego, irmão, escuta, aquele cego, ele estava falando assim: ó, Jesus, filho de Davi. E quando Jesus ouviu ele falando, Jesus parou. O que é que aquele cego estava falando? Aquele cego estava declarando as profecias, porque a profecia dizia que o Messias sairia da casa de Jessé, da linhagem de Davi. Então, quando aquele cego falou: Jesus, filho de Davi, então Jesus parou. Existe alguém que está declarando as profecias sobre mim. Então ele voltou e foi até o cego e perguntou: o que é que você quer que eu faça? Ele falou: eu quero voltar a ver. Então ele restaurou a sua vista. Só que deixa eu colocar aqui algo para você. Em Apocalipse, o anjo não chama Jesus de filho.
Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não está mais linkado nas profecias da vinda do Messias, mas quando você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te mostra a revelação de Cristo como Ele é. Então é por isso que o anjo falou para João, ele é raiz, ele não é filho, porque raiz é quem gera e não é gerado. Jesus é maior do que Davi, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Abraão. Jesus, antes que o mundo existisse, ele já existia, ele já era o verbo. É por isso que ele é raiz, porque ele não é gerado, mas é ele quem gera. Jesus, a raiz de Davi, esse é digno de desatar os selos. É por isso que nessa época, nesse tempo, aprenda a celebrar Jesus Cristo, aprenda a celebrar Jesus Cristo, aprenda a se render e a celebrar Jesus Cristo. Aleluia! Ele é a raiz, ele é quem gera. Aleluia! Então, irmãos, nesse tempo é o tempo que nós precisamos abrir os nossos olhos e discernir aquilo que se chama hoje. Hoje. Tem muita gente tentando discernir o futuro, os tempos futuros, tentando entender aquilo que Deus vai fazer lá na frente, mas na verdade o que Deus quer é que nós aprenda aquilo que Ele está sinalizando hoje. Hoje, o que é que Jesus está falando para você hoje? O que é que Deus está falando no seu coração, na sua mente hoje? Ah, mas e aí, o Apocalipse é o fim dos tempos, o Covid-19, teorias e teorias de conspirações, rolando e rolando por aí, é o fim dos tempos. Irmãos, lá em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 6 diz assim: e Jesus, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. A primeira coisa que nós precisamos aprender com Jesus no tempo de hoje é de não ser enganado. Mas ser enganado com o que, pastor? Com o que, pastor? Pelos falsos profetas, pelas pessoas que distorcem a palavra de Deus, pelos falsos messias, pelos falsos profetas. Olha o que Jesus está falando: que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. Quando Jesus fala isso, quando muitas pessoas vêm para poder enganar o povo de Deus, falsos profetas, pessoas dizendo que são Cristos, que são o Messias, que é Jesus reencarnado, muitas pessoas tentando enganar, podem enganar muitas pessoas, mas não enganam a igreja, porque a igreja verdadeira conhece o seu noivo, a igreja de verdade conhece. A Bíblia fala que meu rebanho, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. É isso que Jesus fala. Quem é ovelha conhece a voz do seu pastor, quem é noiva conhece a voz do seu esposo, do seu noivo. Então, irmão, esses falsos profetas, esses falsos messias podem enganar a muitos, mas não podem enganar a igreja. Não conseguem enganar a igreja. Amém, queridos? Amém? E Jesus fala: nesse tempo, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus está falando: você vai ouvir sobre guerras, sobre rumores de guerras, vai haver terremotos, vai haver problemas, vai haver circunstâncias, vai haver falsos cristos, vai haver muitas coisas, mas não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. E repare, isso não é o fim. Tem um monte de gente declarando o fim. É o fim dos tempos, é o fim dos tempos, irmão.
Aqui, Jesus está falando que o fim é só o começo. Jesus está falando aqui, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio. Vai haver problemas, terremotos, peste, fome, guerra, reino contra reino, país contra país, e isso, aquilo, outro vai acontecer. Não fique assustado. Não fique amedrontado, porque isso não é o fim, é apenas o princípio. Aquilo que muitas pessoas falam que é o fim, eu estou dizendo, não é, é só o começo. É só o começo. Irmãos, tudo o que está acontecendo no mundo hoje, todo o cenário global, o que significa isso? Será que é juízo de Deus? Nada disso é juízo, irmão. Nada disso é juízo. Sabe o que é que se chama isso? Sinais. Vemos as pessoas morrendo de várias formas. Esses dias nós vimos um policial que estava em surto, que foi alvejado por outros policiais. Nós vemos mães trancando filhos, amarrados, acorrentados, criados como bicho animal. Filhos matando pais, pais matando os filhos. Vemos abuso nas famílias, abuso moral, verbal, sexual. Nós vemos guerras, quantos e quantos, não só guerras, mas rumores de guerras. Muitas pessoas ficam em pânico, atônitas, mas Jesus fala: não vos assusteis, não fiquem com medo, não temam. Tudo isso que está acontecendo não é o juízo, pelo menos ainda não. Então o que é isso, pastor? São sinais. Ele disse que iria acontecer, há mais de 2000 anos atrás, ele disse que iria acontecer, esses sinais, e nós, como igreja, como povo da fé, nós precisamos estar atentos aos sinais, porque são os sinais, as sinalizações, que nos faz discernir que Jesus está próximo. Jesus está próximo de voltar. Então, pastor, quando é que vai se tornar o fim? Quando é que vai ser o fim? Em Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando é que vai chegar o fim, gente? Quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, e então virá o fim. Quando o evangelho do reino for pregado a todos os povos, e então virá o fim. Irmãos, a igreja tem um papel fundamental, você tem um papel fundamental em apressar a vinda de Jesus. Quando é que eu coopero para a vinda do meu Senhor? Quando eu decido manifestar o reino, quando eu decido pregar o reino, quando eu decido manifestar o reino no qual eu faço parte, no qual eu sou original desse reino. É dessa forma que nós iremos apressar a vinda do nosso Senhor Jesus. Quando você decidir se levantar da sua tristeza, das suas lamúrias, quando você decidir parar de lamber as feridas uns nos outros, quando você decidir parar de brigar de menino, de brincar de crente, de ficar gritando
dizendo: ah, minha igreja é melhor, minha igreja é melhor. Não, irmão, precisamos parar nesse tempo de gritar as placas das igrejas e começar a anunciar Jesus. É o evangelho do reino que precisa ser anunciado, é o evangelho do reino que precisa ser pregado, é o evangelho do reino que precisa ser proclamado. O que a sua boca está proclamando, o que a sua boca está declarando, o que sua boca está profetizando. Ah, querido, decida hoje começar a pregar o evangelho, comece a pregar aquilo que Deus fez na sua vida, comece a pregar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Pare de se conformar com um estado de pânico, de alerta. Não, nós não viemos aqui para escapar, nós não viemos aqui para ficar acomodados, acovardados, escondidos. Nós viemos para cá para anunciar as boas novas. Diante de todo o cenário ruim, nós temos uma boa nova, sabe o que é? Uma boa notícia. Diante de toda notícia ruim, eu tenho uma boa notícia, sabe o que é? Jesus te ama, Jesus tem um plano para você, Jesus irá voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Essa é a boa notícia, aleluia, aleluia, essa é a boa notícia, essa é a boa notícia. Mas aqueles dois que estavam indo em direção ao caminho de Emaús, eles estavam com os olhos fechados, eles estavam declarando tristezas, eles estavam declarando: a nossa esperança morreu. Mas eu quero te dizer aqui, a nossa esperança não está morta, a nossa esperança vive, a nossa esperança ressuscitou, a nossa esperança está sentada à direita do Pai Criador, do Pai Todo-Poderoso. A nossa esperança, ela vive, e o nome dela é Jesus Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus apareceu para os dois, e quando eles chegaram na aldeia, já estava tarde, e Jesus, ele foi para outro caminho, e os dois falaram: vem aqui, rapaz. Eles não estavam conhecendo Jesus, e falaram: já está tarde, por que você não fica conosco, come conosco? E Jesus ficou com eles, Jesus assentou à mesa com eles. Pastor, eu estava desse jeito que o senhor está falando. Talvez você está se identificando com aquilo que eu estou falando. Talvez você se encontra em um momento que só consegue ver derrota, só consegue ver as coisas negativas, só consegue enxergar as notícias ruins. Talvez você esteja, assim como esses dois, frustrados, decepcionados, sem esperança. Mas como é que eu posso fazer, pastor, para abrir os meus olhos? Como enxergar uma nova perspectiva? Como enxergar uma esperança nesse tempo que só tem notícia ruim? Deixa eu te dizer, como abrir os olhos. Decida convidar Jesus para a sua casa. Parece ser simples, mas é um simples tão profundo que você não tem noção. Convidar Jesus não é convidar um visitante. Convidar Jesus é dar o controle da nossa vida a Ele. Convidar Ele não para visitar, mas para morar, permanecer. Convide Ele para entrar na sua casa. Assim como esses dois, mesmo com os olhos fechados, eles decidiram: vem para cá, para casa. E mesmo eles não estavam reconhecendo, muitas pessoas acham que convidar Jesus é mudar o seu estereótipo, é mudar a sua forma de falar, não. Jesus simplesmente não está preocupado em mudar o seu estereótipo. Jesus está querendo sentar à mesa com você, é isso que Ele quer. Quando convidaram Jesus, sentaram à mesa e foram cear, eles foram comer juntos. E quando Jesus, olha o que a Bíblia fala, quando Jesus apresentou o pão, o abençoou, partiu e deu para eles. Quando eles receberam o pão, meu Deus do céu, quando eles receberam o pão, a Bíblia fala que nós lemos que os olhos deles foram abertos.
E quando os olhos deles foram abertos, eles olharam para Jesus, Jesus não estava mais lá. Jesus tinha desaparecido. Porque a única coisa que Ele quer é que você abra seus olhos. Talvez você não enxergue Jesus a olho, visivelmente, mas aqueles dois estavam agora com o pão da ceia na mão. Mas eles olharam, Jesus já não estava mais presente. Jesus saiu na hora, foi teletransportado ali. Eles pegaram o pão, os olhos deles foram abertos e eles olharam, Jesus já não estava mais lá na mesa. E eles olharam para o outro e falaram assim: ó, era ele, era ele, era ele, era ele. O que Jesus quer, sabe o que é? É que você decida ter uma aliança com Ele. Porque quando você decide ter uma aliança com Jesus, cara, quando você decide ter uma aliança com Jesus, ainda que você não enxergue Ele aqui presente, mas a aliança, o selo, o sangue, o pão, Ele te faz ter a convicção: Ele está aqui comigo, Ele está aqui comigo. Tudo aquilo que Deus quer com você é que você decida ter uma aliança com Ele. Convide Jesus para a sua casa, convide Jesus para o seu coração, chame Ele: Senhor Deus, eu não quero mais viver como eu quero, da minha vontade, toma conta da minha vida, toma conta do meu coração. Eu recebo o Senhor, eu aceito o Senhor na minha vida, eu aceito o Senhor na minha alma, no meu ser. Convide Ele aí para a sua casa, convide Ele para o seu coração. Irmão, aqueles dois estavam à mesa. O que Jesus quer não é apenas ser convidado para uma visita, não. Jesus quer sentar à mesa. Quem senta à mesa entende sobre relacionamento, entende o que é olhar no olho, entende o que é partir o pão. Jesus está falando para você agora: não adianta você convidar Ele para uma visita, é necessário que você faça uma aliança viva, real, que você coma do seu corpo e beba do seu sangue. Deus, Ele quer te convidar a um novo pacto, a uma nova aliança, a uma nova aliança, não de um amor dessa terra, mas de um amor incondicional, de um amor eterno, uma aliança de uma palavra, não só de uma letra, mas da palavra, que Cristo é a palavra, uma aliança eterna. É isso que Ele quer com você. E aqueles dois, no momento que eles partiram o pão, fala isso sobre unidade, sobre ceia, sobre intimidade, sobre relacionamento. Irmãos, muitas pessoas nesse tempo estão sozinhas, se sentindo isoladas. Sabe o que é que você tem que fazer, meu irmão? Sabe o que é que você tem que fazer, minha irmã? Você tem que se conectar ao corpo de Cristo. Você tem que se conectar, ao corpo de Cristo. E como você faz isso? Recebendo Ele. E automaticamente você tem que se conectar a pessoas que amem Jesus tanto quanto você. Aqueles dois tiveram os olhos abertos, sua esperança restaurada, a sua fé restaurada. Aqueles dois estavam em um caminho, os dois discípulos de Jesus, no caminho de Emaús, perdidos, atônitos, depressivos e decepcionados. Eu quero falar para você, que talvez você esteja nesse caminho, mas existe um outro caminho. Na verdade, não é uma outra alternativa, na verdade é a única alternativa. É o caminho, é Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por Ele. Eu não sei qual o caminho que você decidiu trilhar na sua jornada, mas eu quero falar para você que você tem a única alternativa, que é você se voltar para o caminho. Muitas vezes Deus não nos dá o mapa de onde nós devemos chegar, mas Ele dá o caminho, porque enquanto você estiver em Jesus, você vai caminhar para o seu objetivo. Muitas vezes não é falado aonde está o tesouro. Permaneça no caminho.
e você vai encontrar o seu tesouro. Permaneça no caminho e você vai encontrar o seu tesouro. Permaneça no caminho e você vai encontrar o seu tesouro. Decida hoje se voltar para Jesus. Decida hoje você e toda a sua família se render a Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há nada que você possa fazer de ruim que Deus possa odiar você. E não há nada de bom que você possa fazer que vai fazer Deus te amar mais. Deus, Ele te ama. Por que que Ele te ama? Não por causa das suas decisões e escolhas. Ele te ama porque Ele decidiu amar. É uma essência dEle e não nossa. Receba Jesus na sua vida agora. Receba Jesus na sua casa. Decida agora fazer uma aliança com Ele. Independente de como esteja a sua vida, as condições, decida hoje fazer uma aliança com Ele. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, coloque aqui: eu quero. Coloque aqui: eu quero receber Jesus. Disponibilize o seu número de contato, que toda a nossa equipe de acolhimento vai entrar em contato com você. Receba Jesus aí onde você está. Receba Jesus. Reafirme a sua aliança com Ele. Se reconcilie com Ele. Reafirme, levante um altar. Entronize um altar agora em seu coração e em sua casa. Aleluia. Aleluia. Se você quer receber Jesus, se você quer aceitar Jesus, coloque aqui nos comentários: eu quero, eu preciso. Disponibilize o seu número e nós vamos entrar em contato com você. Nosso objetivo é acolher você, é dar um apoio, uma palavra. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Aonde você está, põe a mão no seu coração. Aleluia, Senhor Deus. Santo Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te louvar e te adorar pela tua palavra. Eu quero, Senhor Deus, te agradecer pela tua benignidade, Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua paciência, Senhor Deus, para conosco. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua mão de amor que nos acolheu, que nos envolveu, mesmo nós não merecendo, Senhor Deus, o Senhor decidiu nos amar. O Senhor decidiu nos envolver, Senhor Deus, nos teus braços de amor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa invadir cada coração agora que possa estar me assistindo, aonde, Senhor Deus, essa voz, essa mensagem estiver sendo, Senhor Deus, ecoada, estiver sendo transmitida, estiver sendo reverberada, Senhor Deus, que a tua presença possa alcançar os teus filhos agora, que a tua presença agora possa capturar, Senhor Deus, o coração dos teus filhos, em nome de Jesus, ó Deus. Levanta, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão à beira de um caminho, em um caminho de tristeza, em um caminho de depressão, em um caminho, Senhor Deus, de frustração, em um caminho sem esperança. Espírito Santo de Deus, vai, Senhor Deus, faz essa visita nos seus corações, permanece neles, ó Pai, faz morada neles agora, e faz com que eles enxerguem uma nova perspectiva de vida, uma esperança, ó Pai, em Ti, em nome de Jesus, eu declaro o favor do Senhor, eu declaro o amor do Senhor invadindo o teu coração agora, a presença do Espírito Santo de Deus invadindo a tua alma, celebrando e chacoalhando a tua alma, que o Espírito Santo agora possa dar um chacoalho, um choque espiritual na tua alma, para que você acorde e enxergue que Ele está com você, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos separar do amor de Deus? Será que é o passado, o presente, o futuro, principados, potestades, alturas, profundidades? Irmãos, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Todo sentimento de culpa agora, eu quero declarar que venha cair por terra, que venha ser destronizado.
porque quando Cristo entra em nossas vidas, a palavra de Deus fala: aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque você não vai mais andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, não segundo a lei da carne, mas segundo a lei do Espírito, e a lei do Espírito é vida e paz. Eu quero declarar sobre a tua vida de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento. A tua vida pode estar uma bagunça, a tua mente pode estar uma bagunça, a paz de Deus, que possa invadir agora a tua alma, a tua mente, as tuas emoções, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aonde você estiver, aplauda o Senhor, agradeça o Senhor, louve ao Senhor.